E nós declaramos o Salmo 65, versículo 2. E na versão transformadora diz: pois respondes às nossas orações, então todos virão a ti. Aleluia. Diga assim: eu vim buscar a bênção. Eu sei que até há canções que dizem: eu não vim buscar a bênção. E que às vezes criamos uma certa rejeição a essa expressão. Mas, irmãos, a relação da criatura com o Criador, do servo com o Senhor, do Deus com o adorador, é essencialmente essa. Nós precisamos e Ele pode nos ajudar. Eu vim buscar a bênção. Não só a bênção, não é isso apenas que me move, mas eu venho até o Senhor, porque eu preciso, e Ele pode me responder. Essa é a grande diferença entre o nosso Deus e os deuses que não são deuses. Pau e pedra. Imagens feitas pelas mãos dos homens, que não ouvem e não respondem. Mas nós cremos no Deus vivo. Aleluia. E todos virão a Ele, porque Ele responde às orações. Ele é o Deus que ouve e faz. Aleluia. Segundo a revelação do Espírito do Senhor ao apóstolo Paulo, faz além, faz mais, faz melhor do que o que pedimos e até do que pensamos. Aleluia! Então, vir a Deus é também vir com essa expectativa, vir ao culto é também vir com essa expectativa de que Deus vai ouvir o meu clamor. Deus vai descer, rasgar o céu, baixar, se inclinar, tantas formas que são usadas como uma ilustração do ato de Deus de ouvir e responder as minhas orações. Amém? Eu adoro, eu me rendo, eu deixo os pecados para a glória dEle, mas porque eu sei que Ele é o Deus que responde. Amém? Ele é o Deus que pode ser o meu amparo, o Deus que pode me socorrer, o Deus que está atento ao meu clamor. O Deus que diz: ainda não sabe? Clame, que eu vou lhe dizer o que você precisa. O Deus que me chama para perto de si, porque Ele tem muito mais do que eu penso, até do que eu quero, para trazer sobre a minha vida. E Ele nos atrai também a si, nos deixando sentir a necessidade dEle. Amém? Como Ele disse a Israel: eu os levei por um lugar deserto, onde faltava tudo, para que Israel aprendesse a comer do que eu trazia. Aprendesse a estar humildemente dependente de mim. Porque nós achamos que podemos fazer muitas coisas. E às vezes precisamos nos sentir sem competência, ineficientes. Nós temos que chegar em alguns momentos assim de que só Tu, Senhor. E aprender que nesses momentos Deus nos ouvirá. Amém? Abra sua Bíblia comigo. Foi isso também que Jesus quis nos ensinar na sua caminhada. Mateus, no capítulo 15, Ele é o resplendor da glória de Deus. E assim Ele se moveu como aquele que traz as respostas, aquele que vem para resolver
o que ninguém pode mais resolver, amém? E mesmo as coisas mais simples, que se complicam na nossa vida. Mateus, no capítulo 15. Porque iam a Jesus, porque ele ouvia as orações e respondia. A partir do versículo 25, nós lemos: então Jesus deixou a Galiléia rumo ao norte e foi para a região de Tiro e Sidom. Ali uma mulher cananeia que morava veio a ele. Essa mulher não devia morar ali. Essa mulher não devia estar naquela região. Essa mulher é consequência da desobediência de Israel de não expulsar os cananitas da terra da promessa. Essa mulher é uma mulher que não tem uma aliança com Abraão, com Deus através de Abraão. Mas ela ouviu falar de que havia o Filho de Deus que respondia o clamor. Havia na terra um homem, Filho de Deus, que fazia o que ninguém podia fazer. Aleluia. E ela tem uma coisa muito difícil. Ela vive uma situação insustentável. E ela está sustentando essa situação mesmo sendo tão difícil. Ela está suportando, mas ela precisa de socorro. E ninguém tinha conseguido ajudá-la. Aquela mulher, que nem deveria existir naquela região, estava aonde Jesus ia passar. Porque os limites são para os homens, não para Deus. Amém? Quem pode dizer a Deus que Ele não pode fazer algo? Quem pode dizer a Deus que Ele não pode atender a oração de uma cirofenícia? Quem pode dizer a Deus que Ele não deve ouvir uma cananita, uma abominação ao tratado de Deus com Abraão? Quem pode dizer a ele? E Jesus foi lá, foi se encontrar com essa mulher. E ela que morava ali, veio a Jesus suplicando: Senhor, Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Minha filha está possuída por um demônio que a atormenta terrivelmente. Jesus não disse uma só palavra. Então os discípulos insistiram: mande-a embora. Ela não para de gritar. Eles queriam dizer a Jesus o que ele não devia fazer. Não, Deus não vai ouvir essa mulher. Isso está errado, essa mulher está atrapalhando. Mas a Bíblia diz que a mulher continuou gritando: tenha misericórdia de mim. E o reconhece filho de Davi, que é o título messiânico. Filho de Davi, porque essa mulher, sendo cirofenícia, não sendo da comunidade de Israel, mas ela ouviu a história. Ela conheceu a mensagem do Evangelho. De alguma forma, ela sabe quem é Jesus e o que ele pode fazer. Então, ela vai a ele, não para adorá-lo apenas, ela vai para pedir socorro. E isso é saudável. Amém? Ir pedir socorro, ela vai desesperada. Você já ficou desesperado por ajuda? Só eu? Para quem você correu? Ela foi para Jesus. Desesperada por ajuda. Filho de Davi, tenha misericórdia de mim.
Há tantas palavras incutidas nessa expressão, como eu não mereço, eu não devo, o Senhor não devia nem me atender, mas eu preciso. Nessa expressão, tenha misericórdia de mim, ela está dizendo, me perdoe, eu não tenho uma aliança, eu não faço parte da aliança de Abraão, eu ainda não sei o que devia das Escrituras, mas tenha misericórdia de mim. Nessa expressão, tenha misericórdia de mim, ela estava dizendo, eu não sou de Israel, eu sou cirofenícia, meu povo fez muito mal, eu sei que há maldições sobre a minha vida, mas tenha misericórdia de mim. Me parece que os clamores mais sofríveis que Jesus recebeu foram de pais em favor de seus filhos. Nós vamos ver alguns hoje. Ela estava pedindo por sua filha, porque pedir por um filho é pedir por si mesmo, muito mais. E Jesus disse à mulher, fui enviado para ajudar apenas as ovelhas perdidas do povo de Israel. Bum! Isso era para a mulher baixar a cabeça e ir-se embora. Jesus disse, não vou atender o seu clamor. Não vim para isso. E o que a gente faz diante de uma situação onde até Deus diz não? Bem, Jesus vai dizer lá no final, mulher, a sua fé é grande. Jesus disse não, que não veio para curar cirofenícios, que não veio para libertar cirofenícios, não naquele momento. Aquela ainda era a missão dele em favor das ovelhas de Israel. E ela estava para além da prescrição. Mas ela disse, eu sei que eu não sou filho. Mas os cachorrinhos, que era a expressão sarcástica que o judaísmo usava para falar dos gentios. Os gentios eram tidos como cachorros. Porque naquela época, irmão, o cachorro não era pet, que se criava em casa com todo carinho. Eram animais meio selvagens que andavam em bandos e roubavam as casas para comer. E podiam fazer alguns estragos. Então, os gentios eram tidos como esses animais. Mas ela diz, eu não sou filha de Israel, mas das migalhas que caem da mesa, os cachorros podem comer. E Jesus se chocou. Não de uma forma negativa, mas de uma emoção espiritual. De encontrar tamanha fé e convicção num coração que nem era israelita. Ela disse, ela não julgou o Senhor. Ela não se colocou contra o Senhor. Ela não quis se justificar diante do Senhor, nem com a sua necessidade. Ela aceitou a palavra dele. Mas não aceitou sair sem a bênção. Eu não mereço mesmo, eu sou cachorrinha. Mas olhe, Senhor, debaixo da mesa, eu posso pegar migalhas e serão suficientes. Que coração humilde e manso. Provavelmente ela era uma mulher muito forte. Talvez exagerada em muitos aspectos para cuidar de uma filha possessa de demônios.
algo parecido nos nossos dias com uma pessoa esquizofrênica. E ela dá conta dessa situação, mas naquela hora, diante de Jesus, ela não foi com valentia, ela não foi com justificativas. Ela disse: eu sei, os cachorrinhos comem migalhas. Uma migalha da sua mesa me basta. Mas eu não sairei daqui sem comer da tua mesa. Aquela mulher arrancou o milagre dela. Ela podia ter se convencido de que não era merecedora. O que todos dizeriam naquela hora. Porque os discípulos estavam lá. Manda ela embora, mestre. Despede essa mulher. Ela é cirofenícia. Claro que ela não vai receber milagre. É que pode um negócio dessa? Olha como ela está vestida. Olha como ela anda. Ela não é uma mulher recatada de Israel. Ela é uma mulher cirofenícia, cananita. Não pode receber milagre. Mande ela embora. E Jesus mandou. É o seguinte: eu não vim fazer milagre para cananita. Eu vim para socorrer as ovelhas de Israel. Mas ela ultrapassa na sua fé, porque tudo que ela tinha ali, ela não tinha direitos, ela não tinha justificativas, mas ela tinha fé na misericórdia do Senhor. Aleluia! Então ela disse: eu não vou dizer que sou filha, eu não vou dizer que mereço, eu não vou dizer que quero me sentar na mesa, mas vai cair alguma migalha. E dessas eu posso comer. Cachorrinhos comem do que cai da mesa do Senhor. E nesse coração fervoroso, mulher, disse Jesus, sua fé é grande. Sua fé é grande. Enquanto tantos em Israel, até mesmo os seus discípulos, Jesus disse: até quando eu vou suportar essa geração incrédula? Os que estavam andando com ele, às vezes eram incrédulos. E ali ele encontrou uma mulher que teve essa fé. Creu na misericórdia do Senhor e no seu amor. Ela estava diante do Cristo e ela pediu ao Pai da misericórdia que tivesse misericórdia dela, com tanta convicção que não sairia dali sem essa misericórdia, que ninguém a impediu, embora houvesse as dificuldades. Então Jesus disse, para o espanto geral: seu pedido será atendido. E no mesmo instante, a filha dela foi curada. Havia uma ação de demônios e havia uma doença atingindo aquela mente. E no mesmo instante, ela foi curada, liberta. Porque grande foi aquela fé. Às vezes nós precisamos transpor os limites que pessoas ou circunstâncias de culpa, de medo, impõem a gente. Porque nós temos um Deus que ouve as orações, mas nós às vezes estamos pensando que Deus não quer ouvir, não vai responder, porque a gente não fez tudo o que Ele mandou. Mas Deus é o Deus que quer se revelar. A Bíblia não diz que ela se converteu, mas ela marcou os discípulos, marcou Jesus com aquela fé. E o seu testemunho está aqui. Por isso que nós vamos a Deus, porque Ele pode nos responder. Amém? E se uma mulher que não tinha aliança,
que não tinha um acerto de vida, mas teve fé, alcançou o que ninguém poderia lhe dar, que foi a cura da sua filha. Alcançou como? Porque creu e foi aos pés do Senhor em coração humilde. E muitos podiam tê-la impedido, mas ela resistiu. Quanto tempo ela gritou, nós não sabemos. Os discípulos estavam incomodados, então ela não foi só um grito. Não foi só uma oração. Não foi só um momento. Para os discípulos estarem incomodados e dizendo: manda essa mulher embora, Senhor. Dê logo um não a ela, porque ela se cala. Ela vinha gritando, ela vinha chamando atenção. Nós sabemos que Jesus caminhava com multidões ao seu redor. E a mulher continuou clamando, clamando, clamando. Parece um absurdo, parece uma coisa errada a se fazer, mas era uma grande prova de fé. Ninguém agrada a Deus sem fé. E ela agradou a Deus e alcançou a recompensa no seu desespero, porque ela queria a sua filha de volta, curada. Aleluia. Em Marcos, no capítulo 9, a partir do versículo 14, nós lemos que, ao voltarem para junto dos outros discípulos, viram que estavam cercados por uma grande multidão e alguns mestres da lei discutiam. Quando a multidão viu Jesus, ficou admirada e correu. É ele, é o Cristo, é o mestre, é o rabi. E corre para ouvi-lo. E Jesus perguntou: sobre o que vocês discutem? E um dos homens da multidão disse. Jesus vai se aproximando e vê que há uma multidão, como se estivesse discutindo, um conflito, um reboliço. E ele pergunta: o que é que está acontecendo aí? O que é que está acontecendo? E um homem, um pai, disse: eu trouxe meu filho, que está possuído por demônios, por espírito impuro, que não deixa ele falar. O espírito se apodera dele, joga no chão, ele espuma pela boca, arranja os dentes, fica rígido. Pedi que seus discípulos expulsassem, mas eles não conseguiram. E Jesus disse: eita geração incrédula, traga um menino para cá. Então o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, causou uma convulsão intensa no menino e ele caiu no chão se contorcendo. Então Jesus perguntou: há quanto tempo isso acontece? E o pai disse: desde que ele era pequeno. Que sofrimento. Sem os remédios que existem hoje, que acalmam. Sem os recursos da medicina. Naqueles dias, esse pai sofria com o filho nessa doença e sofria com o preconceito das pessoas que deviam morrer de medo dessa casa, dessa família. Entre os judeus, irmãos, haviam exorcistas. Entre os judeus haviam pessoas treinadas para agir nessas situações, mas ninguém deu conta desse menino.
de clamar ao Abba para uma cura. Nem os sacerdotes, nem os sumos sacerdotes, agora é um judeu. E o homem trouxe, Jesus não estava, falou com seus discípulos, que já haviam caminhado pelas cidades e operado milagres e curas e libertado cativos. Mas nada tinha acontecido. E o homem continua ali, porque ele está também desesperado. Ele só quer uma coisa. Do nosso coração está assim, decidido a receber uma ajuda de Deus, porque precisamos ver as coisas mudarem. Porque não dá mais para ficar do mesmo jeito. O menino desde pequeno sofre daquilo. E o pai diz, muitas vezes o espírito joga ele no fogo e na água, tentando matá-lo. Tenha misericórdia de nós e ajude-nos. Que vida prisioneira esse homem vivia. Porque a situação do filho devia limitar toda a família a um total cuidado, acerto. Tinha que sempre alguém estar perto. O que vai acontecer? Quem vai poder contê-lo? Imagine quantos machucados esse menino não tinha. Que vida era essa? Tenha misericórdia de nós e ajude-nos, se puder. Foi o que o pai disse. E Jesus olhou para ele e disse, se puder? Oh, rapaz, você está duvidando de mim? Se eu puder? Ele é um crente como nós. Precisamos de ajuda. Mas somos incrédulos, muitas vezes. Jesus disse, se eu puder? Não, meu querido, o problema não sou eu, não. É se você crer. Porque tudo é possível para aquele que crê. Como é? Você trouxe o menino para ver se vai dar certo ou você crê? E o pai, no mesmo instante, respondeu, eu creio, ajude-me na minha incredulidade. Ou seja, eu quero crer, mas ainda não há firmeza na minha fé. Mas ele foi sincero. No seu desespero, ele foi totalmente sincero. E o que mais traz o milagre de Deus para as nossas vidas, além da fé, é a humildade sincera. Eu creio, mas depois ele vê que não crê tanto assim. Me ajude. Além de curar o meu filho, me ajude também, porque eu não sou muito crente ainda. Eu não creio o suficiente. Me ajude na minha incredulidade. Ele não tinha grande fé da mulher cirofenícia. Mas ele buscava desesperadamente do Senhor a mesma misericórdia. No mesmo instante, quando Jesus viu que a multidão aumentava, repreendeu o espírito impuro. O espírito gritou, causou outra convulsão e saiu. E o menino parecia morto. A multidão murmurou, dizendo, ele morreu. Mas Jesus o tomou pela mão
e o ajudou a se levantar. E ele ficou de pé. Aleluia. Jesus respondeu à grande fé da Cirofenícia, que clamou por misericórdia. Mas respondeu também à incredulidade do judeu, que clamou por misericórdia por seu filho. O que os dois têm em comum é o desespero por uma salvação. O pedido de misericórdia. Mas é interessante ainda nessa história que quando Jesus estava em casa com os seus discípulos, eles perguntaram: por que não conseguimos? Por que o menino não foi liberto conosco? Jesus disse: tem coisa que só com oração e jejum. Tem coisa que tem que orar mais. Tem situações que envolvem muitos grilhões, muitas cadeias, e é preciso uma intensidade maior na oração, na dedicação para alcançá-las. Jesus não disse que nunca os discípulos iriam poder fazer aquilo. Ele só diz o seguinte: vocês estão orando pouco e jejuando menos ainda. E eu acho que isso cabe para nós. Foi por isso que não conseguiram fazer aquela obra. Eles estavam com Jesus, é verdade, mas não tinham alcançado esse nível de espiritualidade que Jesus disse era necessário para aquele embate. Porque um milagre, um socorro que parece ser tão fácil, porque Jesus diz uma palavra e tudo acontece, mas envolve, irmãos, esferas espirituais de batalha, de cadeias, de ordenamentos sendo desfeitos, juízos, sentenças, move-se muitas coisas por uma solução numa vida, nessa condição. E os discípulos achavam que tudo era só. Diz o nome de Jesus. É no nome de Jesus. Claro que é. Mas dentro de uma esfera espiritual, de dedicação em oração e jejum. Ou seja, de níveis de autoridade espiritual. Mas eles vão aprender. Jesus vai subir, eles vão receber o Espírito Santo. E vão fazer as obras que Jesus fez e ainda maiores. Amém? E essa promessa que foi dada a eles também nos pertence. Amém, irmãos? Aleluia! Ainda em João, no capítulo 4, Evangelho de João, no capítulo 4. A partir do versículo 43. Parece que essa noite o Senhor quer nos mostrar como Ele quer curar os filhos. Porque nós temos precisado que os filhos sejam curados. De tantas formas. Depois daqueles dias, Jesus partiu para a Galileia. Ele mesmo tinha dito que um profeta não é honrado em sua própria terra. Lembram-se que ele cresceu na Galileia, ele nasceu em Belém, fugiu para o Egito e quando voltou ficou em Nazaré, na Galileia. Então muitos pensavam que ele era nazareno de Nazaré, mas ele não nasceu em Nazaré. Ele nasceu em Belém, mas cresceu a sua infância, adolescência, juventude em Nazaré, que é uma cidade da região da Galileia. Então lá ele era conhecido como o filho do Zé, o carpinteiro. Quando ele chega como mestre,
Está todo mundo dizendo, tu caía ali com meus meninos, tu jogava bola, eu comia na minha mesa, então as pessoas não viam ele com muito respeito. É por isso que ele diz, na sua própria terra o profeta é desmerecido, porque as pessoas ficam, o filho do Zé, o Zé. Mas lá está Jesus, ele volta para as regiões da Galileia. Mais uma vez que os galileus haviam estado em Jerusalém, na Páscoa, e visto o que Jesus fizera, já havia outra expectativa a respeito dele, porque viram fora. Enquanto Jesus ia para a Galileia, chegou a Caná, onde tinha transformado a água em vinho naquele casamento. Perto dali, em Cafarnaum, havia um oficial do governo, um oficial romano. Uma outra, vamos dizer assim, um outro status de pessoa. Uma pessoa não grata em Israel. Um oficial romano era um opressor. Um oficial romano era um inimigo da nação de Israel. Esse oficial romano, que inclusive tinha seus ídolos e suas adorações contrárias ao Deus de Israel. Mas esse oficial romano tinha um filho que estava muito doente. E quando soube que Jesus viera da Judéia para a Galileia, foi até ele e suplicou. Que fosse a Cafarnaum curar o seu filho, que estava à beira da morte. E Jesus exclamou, e jamais crerão, a menos que vejam sinais e maravilhas. Jesus está dizendo, esse povo só quer ver sinais, não quer crer na minha mensagem. E ele implorou, Senhor, venha antes que meu filho morra. E disse Jesus, volte para casa que seu filho viverá. E o homem creu nas palavras de Jesus. Aleluia. E partiu para casa. Enquanto estava a caminho, alguns dos seus servos vieram ao seu encontro com a notícia que seu filho estava bem. E ele perguntou quando o menino havia melhorado. E eles responderam, ontem à tarde, à 1h, a febre subitamente desapareceu. Então o pai percebeu que havia sido naquele exato momento que Jesus tinha dito, seu filho viverá. E o oficial e todos da sua casa creram em Jesus. Aleluia! Mesmo em pessoas que não criam em Jesus como um Messias, mas buscaram socorro nele por uma fama, por uma necessidade, Jesus operou o milagre. Quando a fé, a humildade se revelou. Ele disse, venha na minha casa, cure o meu filho. Ele era um oficial romano. E Jesus disse, vá para casa, que seu filho viverá. Como oficial romano, ele poderia até prender Jesus e levar ele amarrado para a casa dele. Mas ele creu na palavra de Jesus. Jesus disse, volte para casa. E ele voltou, seu filho viverá. E quando ele chegou em casa, tudo aconteceu como Jesus disse. Ó tu, que ouves as orações, todas as famílias virão
essa mesa é esse chamado de Deus para nós. Para virmos a Ele como adoradores. Para virmos a Ele nas nossas necessidades, porque é Ele o único que pode nos responder. Para virmos no nosso desespero, para virmos na consciência de que não haverá outra salvação, outro Salvador, para virmos na fé de que Ele é misericordioso e não está em jogo merecimentos. A questão é a fé e essa humildade que obedece à sua palavra. Nesse caso, o homem se converteu e toda a sua família, depois do milagre. Talvez ele foi a Jesus como uma possibilidade, mas quando ele ouviu a palavra do céu, vá para casa, que o menino viverá, ele creu. E ali se estabeleceu. Porque é essa atitude de fé que estabelece a legalidade do milagre. Extrapola até mesmo a realidade que a pessoa está vivendo. Ele era um inimigo. Ele não era um judeu. Ele era um homem considerado um homem injusto, que fazia muitas coisas terríveis contra os judeus. Mas ele creu. E que bom que ao ver o filho sarado por Jesus, ele se converteu e toda a sua casa. Aleluia! Porque isso é melhor do que o próprio milagre. Amém? Porque aí não foi só o filho ficar bom, foi a vida eterna. Aleluia! Que é muito mais importante. Mas nós não precisamos viver esperando a vida eterna, capengando em dores e em sofrimentos não resolvidos. Nós temos um Deus que nos escuta. Um Deus que é misericordioso, a quem devemos levar as nossas orações e as nossas súplicas. O desespero que nos faz chorar, que nos faz regredir, que nos faz até ficar deprimidos, precisa ser revertido em oração diante do Senhor, amém? Não em tristeza de ficar em casa, não em murmuração para falar mal de todas as pessoas ou contextos que trouxeram aquela situação, não em amargura, não em raiva ou ressentimento contra quem é o culpado, mas ser levado em forma de clamor. Senhor, tenha misericórdia de mim. Esse mês as contas não vão bater, não dá para eu pagar. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Não buscar naquilo que não é o Senhor da sua vida. Senhor, olha a minha filha, olha o meu filho. Os demônios têm dominado a mente dele. Não precisa estar caindo como um epiléptico para ser um demoniado. Basta estar totalmente dominado por uma paixão mundana. E a gente sabe que é preciso uma libertação. Ou está enfermo, está doente. O Senhor, o nosso Senhor, a quem louvamos e adoramos, Ele ouve as nossas orações. E se nossas orações são movidas, talvez no primeiro momento pela necessidade, venha porque você precisa. Mas ao chegar diante dEle, mova-se em fé e em humildade, até mesmo para dizer a Ele
ajude-me na minha incredulidade. Mas venha diante dele. E ao vir diante dele, aleluia, você sabe que está sendo recebido, amado, e vai ter uma resposta. Vamos nos colocar de pé. A mulher cirofenícia se contentou com as migalhas e elas foram suficientes para a salvação da sua filha. Mas você tem mais do que migalhas. Você tem um lugar na mesa. Amém? Nós temos um lugar na mesa. E se pedimos, diz o apóstolo Tiago, segundo a sua vontade, sabemos que ele nos ouve. E se ele nos ouve, sabemos que temos recebido a resposta das nossas orações. Amém? Aí eu pergunto, sabemos? Temos que caminhar nesse entendimento para continuar indo ao Senhor, mesmo que a situação pareça complicar mais, mesmo que vozes digam pare, não tem jeito. Porque não é qualquer outra pessoa ou realidade que vai trazer o nosso milagre ou a salvação da situação que precisamos. É o Senhor. Diga, o Senhor. Quem está sobre ele? Quem pode impedir o braço dele de agir? Quem pode dizer a ele que ele não pode fazer? Quem vai dar aula para ele aprender a fazer? É o Senhor, Criador dos céus e da terra. E o que precisamos fazer é clamar, é pedir e crer no nosso coração que será feito como temos pedido, humildemente. Não como se nós fôssemos os senhores e Deus obrigado a fazer alguma coisa. Não. Ele faz porque nos ama. E nós nos aproximamos dele com o coração humilde. E o adoramos mesmo que ele não faça. Mas nós podemos pedir e saber que, como disse Jesus, a quem pede, dar-se-lhe-á. E para quem tiver a ação da busca, vai encontrar. E quem bater. Mas esse pedir, buscar e bater de Jesus, fala de uma insistência, uma permanência do seu coração, que provam a fé e a integridade daquilo que você deseja. Eu quero. Temos muitos desesperos ou motivos de desespero que nos assaltam, que acontecem na nossa vida. Quem nunca viveu, um dia vai ter que enfrentar. Talvez as crianças, os adolescentes não tenham vivido isso ainda. Mas a vida adulta, nós sabemos como acontecem as coisas. E em cada uma dessas necessidades, esse desespero, essa necessidade intensa, não deve virar uma loucura. Não precisa virar uma tristeza. Deve se transformar num clamor.
Mas eu já fiz isso, já fiz aquilo, e todo canto que eu bato, toda resposta é não, não pode, não faça, não vai dar certo. Mas continua o seu coração sendo movido àquela direção, porque você precisa encontrar no Senhor esse ambiente onde a misericórdia dele responde à sua oração. E você se torna mais crente, mais fiel, porque passa a ter uma experiência com esse Deus que tudo pode, não só para os homens da Bíblia que passaram pela vida dele, mas para a sua própria vida, que é filho de Deus, que tem buscado ao Senhor, que é servo do Altíssimo, como Pedro, como João, como Paulo. Como diz o escritor dos Hebreus, o caminho foi aberto. Agora entre com ousadia e lá diante de Deus alcance misericórdia para os tempos necessários. Se você não tem necessidade de misericórdia para um livramento, para uma cura, para algo que vai além de você mesmo, hoje, ore por alguém que está passando por isso. Mas se você tem na sua vida um clamor que precisa ser expresso, de salvação, de cura, de libertação, de mudança da sorte, de algo que precisa ser rompido, de cativeiros, de medos, comece ou continue, porque a introdução do culto, a pastora Ruth já nos conduziu assim. Continue nesse clamor. E nós queremos dizer aos irmãos que os 3 sábados desse mês de agosto, pela manhã, nós não teremos escola, nós teremos clamor. Serão 3 manhãs que viremos aqui, diante daquele que ouve as orações, para orar e clamar. E você pode até convidar pessoas que você ama e que estão desesperadas, para que elas aprendam que em Deus há resposta e a cura e a salvação. Entramos nesse novo período do calendário de Deus para os homens, e esse é um tempo de clamor, para que Deus venha com sua misericórdia e nos dê a graça que precisamos. É bom que o nosso coração esteja tão decidido a servir ao Senhor, que mesmo sem ver nenhuma resposta dele, a gente vai continuar sendo fiel. Mas também é bom que a gente clame e veja o Senhor agir. E os nossos pés sejam desimpedidos, e o nosso corpo seja livre, e a nossa mente fique mais ágil para irmos mais longe nos propósitos de Deus. Amém? Porque não vai depender da resposta. Nós amamos ao Senhor, mas a resposta pode nos tornar mais rápidos, mais fortes, mais sábios para fazer aquilo que o Senhor quer que façamos. Amém? Por que continuar impedidos por coisas das quais o Senhor pode nos desimpedir? Limitados por dores, por aflições, por falta de recursos, se nós temos um Deus que pode todas as coisas. E nesses dias está nos dizendo: clama a mim, que eu vou te responder. Nessa hora, baixa a sua cabeça e abra a sua boca. Baixa a sua cabeça, porque você não depende de ninguém mais. Você está entrando no seu quarto agora. Você está diante do Senhor. E é diante dele que vai o nosso clamor. Se você não tem nenhum clamor pessoal, clame pelos outros.
que você conhece. Nessa hora, levante a sua voz diante do Senhor. Ele diz: clame, clame, não reclame, Jeremias. Jeremias estava reclamando de tudo que estava acontecendo. Ele não via as promessas se cumprirem. Ele estava num poço, ele estava sendo rejeitado, ele estava sofrendo. E ele começa a dizer a Deus: era melhor que eu tivesse morrido, porque o Senhor me trouxe para fazer tudo isso e nada dá certo, e nada parece prosperar. E Deus disse: clama, Jeremias, não reclama, homem. Clama que eu vou te mostrar, que eu vou te responder. Todos os processos que Israel tinha que passar. E Jeremias teve uma profecia tão poderosa, porque entendeu que era hora de clamar, de clamar. Saia da impossibilidade do clamor, meu irmão. Clame. Não precisa ter merecimento, não precisa ter um respaldo bíblico agora. Agora você precisa clamar, porque o Senhor ouve o nosso clamor. E Ele fará segundo a sua vontade. Sempre, 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 aleluia. Porque a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Mas Ele vai lhe mostrar como é bom receber a resposta de um Pai misericordioso. Eu preciso, Senhor, eu preciso da Tua salvação. Eu preciso, Senhor, do Teu agir sobre a minha casa. Eu preciso, Senhor, da Tua mão poderosa, libertando os meus filhos dos seus cativeiros, tirando a minha descendência das garras do inimigo, das mentiras desse mundo. Em nome de Jesus, eu preciso, Senhor, viver os tempos de avivamento. Eu preciso viver os tempos de largueza. Eu preciso viver as Tuas promessas de saúde, Senhor, na minha vida, porque Tu és o Deus da cura, e eu quero viver, eu preciso dessa saída que vem de Ti, Senhor, em nome de Jesus. Como ministério Nova Vida, nós entramos, Senhor, na Tua presença, nesse clamor, não porque somos grandes ou fortes ou poderosos, mas porque o Senhor tem dito que nos ama, e nós estamos aqui não baseado nos nossos merecimentos, mas no sacrifício de Jesus, para clamar-te, Senhor, porque estamos aqui como pessoas necessitadas. Não somos fortes, nós somos necessitados e clamamos, Jesus, pelas Tuas misericórdias, que nos socorra, que nos ajude, que nos livre e que faça vir, sim, todo o Teu reino, toda a Tua vontade sobre nós, sobre nossa casa. Em nome de Jesus, esse é o nosso clamor, em nome de Jesus, amém? E nós teremos 3 sábados juntos aqui, de 9 da manhã até às 11, em clamor ao Senhor. Teremos a palavra sendo ministrada e teremos também esse tempo de clamar ao Senhor, amém? Os alunos da escola, venham. E os que não são alunos, mas precisam pedir por misericórdia, venham também. E podem convidar pessoas, familiares, mesmo que ainda não sejam crentes, que eles possam entender, como nós já temos entendido e experimentado, que Deus ouve as orações. Amém? Vamos entregar ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas com alegria. Próximo sábado tem Impulsionados, esse tempo tão bom dos nossos jovens e adolescentes juntos aqui. Próximo sábado, atenção, Impulsionados, 19 horas. Vamos entregar com alegria. Deus há de nos conceder uma semana, amém, avivamento para a nossa fé.
Clamando, irmãos, não é esperar só para o sábado. Vamos clamando. E no sábado vamos estar juntos diante do Senhor como congregação e também como pessoas e famílias. Até terça-feira tem o encontro com a palavra. E no sábado, manhã de clamor, todos juntos aqui, em nome de Jesus.